Aí eu trago essa imagem aí, né, que todo mundo conhece, sempre os livros de histórias trazem, né? A colonização do Brasil, que é a chegada dos portugueses, né? E os índios, os nativos aqui esperando, né? A gente vê uma imagem assim bem romantizada, a gente costuma dizer, historiador, né? Que como se os índios tivessem aceitado tudo numa boa, né? Como se os índios fossem tranquilos. E não foi bem assim, né? Houve alguns confrontos, né? Que atrapalharam um pouco, mas que na maioria das vezes os portugueses saíram ganhando, principalmente também por causa do seu armamento bélico, né? Vamos lá dar uma analisada. Colonização do Brasil. A colonização portuguesa no Brasil se efetivou a partir da exploração do povoamento, extermínio e conquista dos povos indígenas, né? E das novas terras. Sempre que ouvimos falar da colonização portuguesa na América, lembramos logo da colonização do Brasil. Será que o Brasil foi realmente descoberto pelos portugueses? Ou o processo de colonização portuguesa foi uma conquista? Então a gente vai começar aí com essa interrogação, né? Aí eu trago a imagem para vocês, possivelmente, né, de quem fez parte, né, dessa chegada dos portugueses aí declarando uma bandeira, né, do Reino de Portugal. A imagem aí da cruz, que é a imagem cristã, né, que está ligada aqui nesse contexto diretamente à Igreja Católica da época, que financiou muito essa questão das novas terras, né, as descobertas do novo mundo, que seria a América. A colonização portuguesa no Brasil teve como principais características civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. A gente utiliza aí esses verbos de ação. Civilizar, porque a Europa estava chegando, né, então queria organizar esse novo mundo. Exterminar, porque foi o que aconteceu com os índios, com os nativos do Brasil, né? Explorar, de início principalmente, os portugueses exploraram por demais o nosso território, né? Principalmente a gente vai ver nesses próximos slides com início a questão do pau-brasil, depois vem a questão da cana-de-açúcar, do café, então eles exploraram ao máximo, né? Depois povoar, que eles perceberam que eles deveriam povoar, fixar residência aqui, porque outros impérios ali da Europa também estavam querendo dominar o Brasil, né? Conquistar e dominar, né? Essas são as características da colonização portuguesa que infelizmente ocorreu no nosso país, com o nosso país. Sabemos que o termo civilizar, explorar, exterminar, conquistar e dominar estão diretamente ligados às relações de poder de uma determinada civilização sobre outra, que nesse caso eram os portugueses, né, e os indígenas. Ou seja, os portugueses submetendo ao domínio e conquista aos indígenas. Já os termos explorar, povoar, remetem à exploração do povoamento do novo território, todo o território que é a América. Aí eu trago um mapa, né, esse desse Brasil, colônia. Vamos lá. A partir de então já sabemos de uma coisa, que o Brasil não foi descoberto. Todo mundo sabe, né, isso? Pelos portugueses. Pois afirmando isso, estaremos negligenciando a história dos indígenas, dos nativos, que viviam há muito tempo nesse território, antes da chegada dos europeus. Portanto, o processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como por exemplo a espanhola, né? A conquista e extermínio dos indígenas. Sendo assim, ressaltamos que no Brasil foi uma conquista e não foi descoberto, né? Então, por muito tempo, principalmente eu, quando estudei, né, na idade de vocês, a gente estudava que o Brasil foi descoberto. E, na verdade, a gente vem cada vez mais questionando que a gente foi invadido, né, que a gente foi explorado, que a gente foi exterminado, né? Os nossos ancestrais, os índios, eles foram dominados, eles foram controlados, eles foram exterminados pelos portugueses, pelo branco que aqui chegou, né? A coroa portuguesa, quando empreendeu o financiamento das navegações marítimas, né, portuguesas no século XV, tinha como principal objetivo a expansão comercial e a busca de produtos para comercializar na Europa, né, para obtenção de lucro. A gente tá aí na questão do mercantilismo, né? Mas não podemos negligenciar outros motivos não menos importantes para a expansão do cristianismo, o catolicismo, né? A Igreja Católica também financiou essas navegações marítimas. O caráter aventureiro das navegações, a tentativa de superar os perigos do mar, né, perigos reais e imaginários que a gente viu em algumas aulas anteriores, e a expansão territorial portuguesa, território além mar,
né? Esse é o novo mundo. Aí mais uma vez eu trago a questão do indígena, do nativo, a questão da simbologia da Igreja Católica através da cruz e os portugueses, né, chegando a essa nova terra. Nos anos de 1500, os primeiros portugueses chegaram ao chamado Novo Mundo, que é a América, né? E com eles o navegador Pedro Álvares Cabral desembarcou no litoral do novo território. Logo, os primeiros europeus tomaram posse das terras e tiveram os primeiros contatos com os indígenas, que a gente está questionando muito também esse termo indígenas, né? Porque os portugueses contam a história que eles estavam procurando novas rotas para as Índias e na verdade chegam ao Brasil. Então a gente está questionando muito se não seriam os nativos, né, e não indígenas, que foi a nomenclatura dada pelos portugueses, denominada pelos portugueses de selvagens. Alguns historiadores chamaram o primeiro contato entre português e indígena um encontro de culturas, mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa um desencontro de cultura, na verdade, começando então o extermínio dos indígenas, tanto por meio dos conflitos entre os portugueses, quanto pelas doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e a sífilis. Quer dizer, os indígenas ele não tinham imunidade para as novas doenças que estavam chegando com os brancos. Então, através tanto da questão do combate, mas também pela questão da saúde, né? Muitos indígenas morreram. Entre 1500 e 1530, os portugueses efetivaram poucos empreendimentos no novo território de conquista, né? Expedições chegaram, como a de 1501, chefiada por Gaspar de Lemos, e a expansão de Gonçalo Coelho em 1503. As principais realizações dessas expedições foram nomear algumas localidades do território, né, no litoral principalmente, e confirmar a existência de pau-brasil e construir algumas feitorias. Quer dizer, até 1530 não se teve tanto movimento nessa nova terra, né, nesse novo território português. Mas vamos observar e vamos estudar o que ocorreu pós esse processo, né? Já em 1516, Dom Manuel I, rei de Portugal, enviou navios ao novo território, para efetivar o povoamento e a exploração. Instalaram-se em Porto Seguro, mas rapidamente foram expulsos pelos indígenas. O povo da Bahia é rochedo aí. Além do ano de 1530, a ocupação portuguesa ainda era bastante tímida. Somente em 1531, o monarca português Dom João III enviou Martim Afonso de Souza ao Brasil, nomeando ele como capitão-mor, né, da esquadraria e das terras coloniais, visando efetivar a exploração mineral e vegetal da região, a distribuição das sesmarias, que seriam os lotes de terra, né? Essa divisão de lotes, que é conhecido como as capitanias hereditárias. Aí eu trago uma imagem, né, de como foram divididas essas capitanias. A gente tem, por exemplo, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, né, São Vicente e Santana, né? Então essas foram as capitanias que foram distribuídas as terras, né? E cada um tinha um donatário, né? Por exemplo, Pernambuco era Duarte Coelho, que era o responsável por desenvolver essa capitania. Acompanhando aí. No litoral do atual estado de São Paulo, Martim Afonso de Souza fundou em 1532 os primeiros povoados do Brasil, que são as vilas de São Vicente e Piratininga, atual cidade de São Paulo. No litoral paulista, o capitão Mó logo desenvolveu o plantio de cana-de-açúcar. Os portugueses tiveram contato com a cana-de-açúcar no período das cruzadas da Idade Média, né? Então a gente viu que, através das cruzadas, onde os portugueses, motivados principalmente pela questão religiosa, tinham contato com o Oriente, né? com o Oriente, aprenderam a cultivar a cana-de-açúcar, e que foi um período de bastante riqueza para a coroa portuguesa, e que mais desenvolveu nessa época foi o nosso Pernambuco, né? Pernambucano sempre foi enxerido, né? Então Pernambuco foi uma da capitania que mais lucrou, né, para a coroa portuguesa. As primeiras experiências portuguesas de plantio e de cultivo de cana-de-açúcar e processamento do açúcar nos engenhos aconteceram primeiramente na Ilha Madeira, né, no Oceano Atlântico, e em razão da grande procura e do alto valor agregado a este produto na Europa, os portugueses levaram o cultivo da cana-de-açúcar para o Brasil, trazem para cá para o Brasil, né? Por que isso? Em virtude da grande quantidade de terras, da fácil adaptação ao clima brasileiro e das novas técnicas de cultivo. Desenvolveu os primeiros engenhos
no litoral paulista e no litoral do Nordeste. Atualmente, estado de Pernambuco, né? Como eu falei. A produção da cana-de-açúcar, do açúcar, se tornou um negócio rentável. Quer dizer, a coroa portuguesa lucrava muito com a questão da cana-de-açúcar, né? Aí eu trago uma imagem para vocês de alguns escravos no plantio, né? Esses de cavalo são os senhores de engenhos, né? Para desenvolver a produção de cana-de-açúcar, os portugueses utilizavam nos engenhos as mãos de obra escrava. Os primeiros a serem escravizados foram os indígenas, né? E posteriormente foi utilizada a mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro, neste período, se tornou um atrativo empreendimento juntamente com os engenhos de açúcar. Por que isso? Porque muitos países da Europa tinham outras colônias na África. Então se acharam superior a essa raça e começaram a escravizar e comercializar aqui para o Brasil os negros. E para encerrar essa aula de hoje, eu trago essa charge aí, né? Simbolizando um pouco os portugueses chegando aqui no Brasil e gritando "Ô de casa!" E os nativos aqui dizendo tem gente, tem dono de terra, né? Aqui essa casa tem dono. E até hoje é uma luta, né? Os indígenas até hoje brigam pelo seu território, que ainda o branco quer tomar e quer dominar, né? Gente, até semana que vem. Lembrando que eu estou no privado, qualquer dúvida, qualquer sugestão aí, mandem para mim, sempre colocando o nome e a turma, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. E mandem também, né, um feedback, coloquem se gostaram da aula, o que é que acharam, que você fala muito rápido, né? Ou se a gente coloca mais imagem, o que é que vocês acham? Um abraço para vocês e até mais.